O texto base de hoje é Mateus, capítulo 15, do versículo 1 ao 20. Nós vamos ver hoje sobre a tradição dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhes: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Então nós vemos aqui sobre a tradição dos anciãos, a tradição dos escribas, dos fariseus. Eles tinham que comer, eles tinham que sempre lavar a mão antes de comer, eles não podiam comer sem lavar a mão, era uma tradição. E nós vemos aqui que eles chegam ao pé de Jesus, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Jesus, porém, respondendo, disse: Por que vós também transgridem o mandamento de Deus? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. E eles ensinam que não precisa honrar teu pai e tua mãe. Pela tradição deles, não precisa honrar teu pai e tua mãe. Então nós vemos que eles invalidam o mandamento de Deus. Aí Jesus chama eles de hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque eles vivem de aparência, eles lavam a mão, mas o coração deles está cheio de maus pensamentos, de coisas erradas. E o que Jesus quer nos ensinar aqui hoje? Que o mais importante é o que sai da nossa boca, não o que entra na nossa boca. Jesus ensina que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas sim o que sai da boca. Porque o que entra na boca, o que nós comemos, é lançado fora. O que sai da boca é que o nosso coração está cheio. Isso que contamina o homem. Mas eles, os escribas, os fariseus, eles se preocupavam com as tradição deles. Eles não estavam preocupados com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, que nós vemos aqui que eles transgrediam o mandamento de Deus. Deus ordena uma coisa e eles fazem outra. Eles só vivem de aparência. Mas Deus, ele não se importa com a aparência, ele se importa com o nosso coração. Ele se importa com o que está dentro do nosso coração. Nós vemos aqui que Jesus fala: Mas em vão me adoram, e ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então eles vivem por doutrina criada por homens.
Mas Deus não quer saber de doutrina, Ele se importa com o que está dentro do nosso coração. Aqui Jesus está explicando sobre a tradição dos anciãos, que eles primeiro, antes de comer, eles tinham que lavar a mão. Eles se preocupavam com isso, com essa tradição. Mas Jesus está nos ensinando aqui hoje que o mais importante é o que sai da nossa boca, não o que entra. Que o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Nós vemos aqui no versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, esses maus pensamentos, quando nosso coração está cheio, vai sair coisa ruim da nossa boca. Então, isso contamina. Isso nos contamina e contamina as pessoas que estão à nossa volta. Então, nós temos que preocupar, em primeiro lugar, com o que sai da nossa boca. Nós temos que preocupar em limpar o nosso coração. Jesus não está querendo dizer que não é importante limpar as mãos. É importante limpar as mãos, mas só que nós não podemos viver de aparência, só que é externo. Nós temos que cuidar do interno em primeiro lugar. Que o mais importante é o nosso coração estar limpo, para depois nós se preocupar em lavar a mão. E aqui eles lavavam a mão porque era uma tradição, que eles não podiam comer nada que era impuro. Se a mão estava suja, estava impura. Então eles tinham que limpar a mão para comer, mas eles só cuidavam da aparência, mas não cuidavam do interior. E Jesus está nos ensinando hoje que nós temos que cuidar do interior. Se o nosso coração está cheio de maldade, o que vai sair da nossa boca é maldade. Agora, quando o nosso coração está limpo, cheio de amor, cheio de paz, o que vai sair da nossa boca são coisas boas, coisas que acrescentam para as outras pessoas. Por isso é importante a gente cuidar do nosso interior primeiro, limpar o nosso coração, buscar meditar na palavra de Deus, conhecer os ensinamentos de Jesus, para a gente viver guiado pelos ensinamentos de Jesus. Hoje nós aprendemos que o mais importante é nós limparmos o nosso coração, que o que nos contamina é o que nosso coração está cheio. Depois nós podemos lavar a nossa mão, para se alimentarmos com as nossas mãos limpas, mas primeiro nós temos que cuidar do interno. Nós não podemos viver de aparência. E também o que nós aprendemos com isso hoje? Que nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Aqui eles se preocupavam tanto com tradição, mas transgrediam os mandamentos de Deus. Nós não podemos viver de aparência, nós temos que buscar a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E nós vemos aqui com Jesus hoje que o que nós comemos não contamina o nosso corpo, mas sim o que sai do nosso interior. O que sai do nosso interior pode nos contaminar e contaminar as pessoas que estão à nossa volta. E nós vemos aqui com Jesus hoje também importante que nós não podemos viver baseado em tradições, porque muitas vezes as tradições estão ao contrário à palavra de Deus. Ela não nos aproxima de Deus, mas sim afasta nós da presença de Deus. Nós temos que conhecer os ensinamentos de Jesus para saber se a tradição está de acordo com a vontade de Deus. Que muitas vezes as pessoas vivem por tradição e não se preocupando se isso está aproximando elas de Deus ou está afastando elas da presença de Deus. Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus em primeiro lugar. A tradição nós temos que ver, que nós vemos aqui, que Jesus nos orienta no versículo 9, mas em vão me adoram, ensinando as doutrinas que são preceito dos homens. Eles adoram a Deus, mas é algo que não sai do coração, é só uma doutrina criada por preceito dos homens, coisas criadas pelos homens. Nós temos que ser pessoas verdadeiras, nós temos que ser reto, nós temos que buscar viver aquilo que nós aprendemos com Jesus. Os ensinamentos de Jesus, nós temos que buscar viver. Não adianta a gente só falar algo bonito, cuidar do externo, mas nós não cuidarmos do interno. Nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar nos ensinamentos de Jesus, mas buscar viver de acordo, que isso traga crescimento para as nossas vidas. Obrigada, Senhor Jesus, por esse ensinamento maravilhoso de hoje, que nós vemos que nós não podemos se preocupar com doutrinas, nós temos que se preocupar em aprender
na palavra do Senhor, aprender com teus ensinamentos. Nós não podemos ser igual aos fariseus que vivem por doutrinas, mas a nossa vida tem que ser guiada pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Senhor, sempre nos capacita, molda o nosso coração semelhante ao vosso, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, Pai amado, sempre se guiando pela tua palavra, Pai amado, que o nosso coração esteja cheio de amor, cheio de paz, que tudo que sair da nossa boca seja algo bom, algo que vai acrescentar na vida das outras pessoas, Pai amado, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.